O trinco eletrônico da porta da frente estava falhando mais uma vez, piscando em vermelho como um gesto obsceno digital toda vez que Sabrina tentava abri-lo. Eu observava da janela da cozinha enquanto minha esposa, casada comigo há 12 anos, pressionava o dedo bem cuidado no painel numérico, seus cabelos loiros impecáveis refletindo a luz do entardecer. Mesmo irritada, ela parecia saída diretamente de uma publicação de moda, o que, conhecendo Sabrina, era intencional. Ethan, gritou ela através do vidro. Conserte essa porcaria. Demorei um pouco para me aproximar da porta, apreciando o instante infrequente em que ela dependia de mim para algo. Nos últimos tempos, nossas trocas se resumiam a ela apontando meus erros e eu me questionando quando me tornei um intruso no lar que construíra. Talvez se você não batesse com força ao sair, respondi, abrindo a porta à mão. Sabrina passou por mim sem um obrigado, deixando para trás o perfume caro que se espalhava como uma névoa venenosa. Preciso me arrumar. Vou fazer trabalho voluntário no Hemocentro esta noite. Engasguei quase com o café. Você, voluntária? Sim, eu mesma. É tão difícil de acreditar. Ela parou no pé da escada, com uma mão na cintura na pose que aperfeiçoara em sua curta fase como modelo. Algumas pessoas se importam em auxiliar os demais. O deboche subiu à minha boca, mas engoli em seco. Nosso filho de 10 anos, Alex, estava na sala ao lado resolvendo tarefas escolares, e eu aprenderá a evitar brigas quando ele podia escutar. Em vez disso, vi Sabrina subir as escadas, os saltos ecoando no assoalho como um relógio correndo. E isso era inédito. Em 12 anos de união, Sabrina nunca se envolvera em voluntariado sem chance de postar nas redes sociais. O mais próximo que chegará de ações beneficentes for adquirir uma camiseta de $50 que destinava $5 à pesquisa contra o câncer de mama. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Logan Pierce, meu sócio nos negócios, em teoria, meu melhor amigo. Bebidas amanhã. Preciso conversar. Fitei o texto. Logan e eu nos conhecíamos desde a faculdade. Havíamos erguido nossa consultoria de cibersegurança do zero. Mas ultimamente, algo parecia desalinhado. Ele se mostrava remoto, cancelando nossos jogos de pôquer semanais, desviando o olhar nas reuniões, e agora solicitava uma conversa. Pai, pode me ajudar com esse problema de matemática? Alex surgiu na entrada, os cabelos escuros eriçados na nuca como sempre que se concentrava intensamente. Claro, parceiro. Baguncei seus fios. Aliviado pela interrupção. Alex representava o único aspecto positivo que Sabrina e eu produzíramos em conjunto. A única motivação para eu não ter abandonado esse casamento anos antes. Sentamos à mesa da cozinha para as lições, o lápis dele riscando o papel enquanto decifrava frações. No andar de cima, ouvia-se Sabrina se locomovendo, gavetas se abrindo e fechando, o ruído de sua preparação para o suposto voluntariado enigmático. Por que a mamãe sai tanto ultimamente? Alex indagou, sem erguer os olhos da folha. A pergunta me atingiu com força desproporcional. O que quer dizer? Ela sempre está em algum lugar. E o tio Logan aparece bastante quando você não está. Deixei a xícara de café com delicadeza. O tio Logan vem aqui. Sim, eles conversam na sala, mas silenciam quando eu desço. Alex apagou algo com vigor. Vocês e a mamãe vão se separar. A franqueza da indagação me pegou de surpresa. As crianças percebiam mais do que se imaginava. Por que pergunta isso? Porque os pais do Tommy se divorciaram no ano passado e, antes disso, o pai dele fazia perguntas como as suas agora. Garoto esperto, talvez esperto demais para o próprio bem. A mãe e eu estamos resolvendo algumas questões. Mas, independente do que ocorra, saiba que eu te amo, certo? Ele assentiu, embora o receio transparecesse em seus olhos. Aos 10 anos, já assimilando que os adultos ao seu redor não cumpriam suas palavras. Sabrina surgiu na porta, alterada. Sumira a mulher exasperada incapaz de operar um trinco. Agora vestia uma blusa branca imaculada e de escuros, os cabelos presos em rabo de cavalo que a tornava mais jovem, mais pura. Um visual premeditado. Sabrina nunca agia por impulso. Pronta para sair, indagou, verificando o celular, como sempre o fazia nesses dias. Vamos com você? Perguntei. Achei que seria bom. Tempo em família. Sorriu, mas o brilho não alcançou o olhar. Alex pode observar como é o serviço comunitário. Mais um sinal de alerta.
Sabrina jamais se interessara em educar Alex sobre serviço à comunidade. Preferira contratar uma faxineira a ensiná-lo a guardar brinquedos. Mas eu estava intrigado. Desejava desvendar o verdadeiro propósito. O Hemocentro era um prédio asséptico na periferia da cidade. Paredes brancas e iluminação fluorescente. Um ambiente que exalava antisséptico e aspirações frustradas. Sabrina entrou como se fosse a dona, saudando a recepcionista pelo nome. Oi, Meera. Vim para minha consulta. Meera era esguia, com cabelos grisalhos precoces e pele pálida que indicava horas excessivas em ambientes fechados. Olhou para Alex e para mim com espanto. Trouxe a família. Pensei que eles esperassem enquanto eu doasse. Mostrar ao meu filho o que significa retribuir. O diálogo soava ensaiado, como se houvessem treinado. Instalei-me em uma das cadeiras plásticas incômodas com Alex, vendo Sabrina sumir no cômodo posterior ao lado de Meera. Esse lugar me dá arrepios, sussurrou Alex. Concordei em silêncio. Havia algo equivocado em toda a cena. O edifício era silencioso demais, vazio para um hemocentro. Cadê os outros doadores? A equipe médica agitada. Meu celular vibrou. Outra mensagem de Logan. Na verdade, podemos nos encontrar esta noite. É urgente. Contemplei o texto. Fragmentos de um enigma se montando em minha mente. A pressa repentina de Logan. O voluntariado misterioso de Sabrina. O comentário de Alex sobre as visitas de Logan na minha ausência. Não, afastei a ideia. Logan era meu confidente mais próximo. Sabrina podia estar distante, talvez passando por uma crise de meia-idade, mas ela não faria isso, faria. 20 minutos depois, Sabrina reapareceu, pálida porém contente. Trazia um curativo pequeno no braço e o mesmo sorriso forçado. Concluído. Prontos para voltar. A viagem de retorno transcorreu em silêncio. Sabrina fitava o vidro do carro, absorta. Alex cochilava no banco traseiro, e eu dirigia pelas vias conhecidas do bairro, ponderando quando tudo começara a parecer tão distorcido. Ao chegarmos à garagem, notei o veículo estacionado do outro lado da rua. Um sedã preto com vidros escuros, do tipo que evocava assuntos oficiais. Ao sairmos do carro, duas figuras desceram do sedã em a mesma do Hemocentro e um homem interno barato que parecia não dormir há dias. Senhora Marques, chamou o homem. Precisamos trocar uma palavra com você. Sabrina imobilizou-se, as chaves a meio caminho da porta. Por um instante, sua fachada desmoronou, revelando em seus olhos algo inédito, um pavor. Não estou em casa, disse apressada. Ethan, leve Alex para dentro. Mas Meera já se aproximava, com um envelope de cor bege na mão. Senhor Marques, você deve ver isso. Faça as malas e saia da cidade com seu filho esta noite. Não quer saber o motivo, mas acredite, estão em risco. Entregou o envelope em minhas mãos e se retirou sem mais uma sílaba, me deixando na entrada de casa com o que parecia uma granada. Sabrina havia entrado na residência. Ouvia no andar superior, se movendo rapidamente, abrindo e fechando gavetas. Alex permanecia ao meu lado, atônito e temeroso. Pai, o que está acontecendo? Olhei para o envelope. Meu nome fora rabiscado em letras maiúsculas, junto a um selo oficial que não identifiquei. Entre, filho. Assista a TV por uns minutos enquanto eu resolvo isso. Alex vacilou, depois concordou e correu para dentro. Esperei o som da televisão antes de rasgar o envelope. O primeiro papel era um laudo de análise de DNA. O sangue de Sabrina comparado a amostras de cenas de crime em 3 estados distintos. O segundo, um alerta federal com sua foto e uma relação de acusações que fizeram minhas mãos tremerem. Fraude, roubo de identidade, conspiração para assassinato. O terceiro documento me fez desabar nos degraus da frente. Um relatório toxicológico indicando vestígios de anticongelante na amostra de sangue doada naquela noite e uma anotação na caligrafia de Meera. Verifique sua comida. Verifique seus remédios. Verifique tudo. Corri para dentro de casa, o coração acelerado. Comecei pela cozinha. Abri a geladeira em busca de itens adulterados. O suco de laranja favorito de Alex. O creme para café que eu usava diariamente. Então me lembrei dos meus comprimidos para pressão arterial, que tomava há 6 meses, desde o último exame quando o médico alertara que meus valores estavam elevados. Localizei o frasco no armário do banheiro e derramei algumas pílulas.
Pareciam intactas, mas ao examiná-las contra a luz, avistei perfurações minúsculas, como se alguém tivesse injetado algo com uma agulha. Minha esposa me envenenava. A compreensão me golpeou como um soco. Segurei a pia do banheiro, encarando meu reflexo no espelho. Há quanto tempo isso ocorria? Quão perto Alex estivera do risco? Gritei, o pânico subindo a garganta. O que você comeu no jantar? Só um sanduíche, respondeu ele. E um pouco de suco. O suco. Corri à cozinha e peguei o recipiente de laranja, cheirando-o. Não tinha odor estranho, mas isso não garantia nada. Despejei tudo na pia, as mãos trêmulas. No andar de cima, Sabrina continuava se deslocando. Ouvia ao telefone, em tons baixos e insistentes. Não, ele ainda não sabe, dizia ela. Mas Meero assustou. Temos que acelerar. Uma pausa. Não me importa a opinião de Logan. A criança é um estorvo. Os dois são. Outra pausa. Mais extensa. Tudo bem. Amanhã à noite. Mas depois disso, acabou para mim nesta cidade. Dei suas escadas com cautela, os pensamentos acelerados na mente. Na noite seguinte. O que quer que Sabrina estivesse tramando, restavam menos de 24 horas para descobrir um meio de salvaguardar Alex e a mim mesmo. Considerei alertar as autoridades, mas o que diria? Que minha esposa talvez pretendesse me envenenar, guiada por um alerta de um desconhecido em um banco de sangue. Que ela mantinha conversas sussurradas ao telefone sobre acelerar o processo e eliminar riscos. Não, era essencial obter evidências concretas. Evidências autênticas. E eu sabia precisamente o caminho para conquistá-las. Aguardei até que Sabrina adormecesse para agir. Ela se deitara na cama com naturalidade, inclusive carinhosa, beijando minha face e resmungando sobre o cansaço decorrente de seu trabalho voluntário. A encenação era impecável, mas agora eu percebia sua essência. Uma farsa montada para me manter sereno enquanto arquitetava meu assassinato. Meu escritório doméstico localizava-se no porão, um espaço sem janelas que eu transformará, ao longo dos anos, em uma fortaleza tecnológica avançada. Vários monitores, discos rígidos criptografados e aparato de vigilância capaz de invejar a NSA. A cibersegurança não representava apenas minha profissão. Era minha paixão absoluta. Ativei meus equipamentos e iniciei as tarefas. Sabrina acreditava ser meticulosa com seus rastros digitais, mas cometera um erro fatal. Casara-se com alguém que dominava a tecnologia mais do que ela compreendia a falsidade. Seu laptop configurou-se como o alvo mais acessível. Compartilhávamos a mesma rede Wi-Fi, e eu instalara software de monitoramento anos antes, após Alex acessar sites inadequados. O que começara como restrições parentais evoluiu para uma visão íntima da vida oculta de minha esposa. A descoberta inicial foi o adultério. Meses de mensagens de texto entre Sabrina e Logan, meu sócio nos negócios, meu suposto confidente mais próximo. As trocas iniciaram de forma inocente. Reclamações sobre o emprego, piadas sobre conhecidos em comum, mas logo se intensificaram em algo que revirava meu estômago. Não vejo a hora de te encontrar amanhã. Estarei na reunião de Henderson até às 6 horas. A maneira como me olhaste durante o jantar de ontem à noite, eu quis te arrastar escada acima ali mesmo. Em breve, não precisaremos mais nos esconder. Apenas tenha paciência. Percorri centenas de mensagens, presenciando o colapso de meu casamento em tempo real. Eles se encontravam no Riverside Motel, um local decadente à beira da rodovia que alugava quartos por hora. Planejavam isso há meses, possivelmente anos. Contudo, o caso extraconjugal era mero prelúdio, oculto em uma pasta criptografada no laptop de Sabrina. Encontrei arquivos que tornavam a infidelidade algo trivial, como uma multa de trânsito. Extratos bancários revelando depósitos em dinheiro de origens desconhecidas. Documentos de identificação falsos com a foto de Sabrina, porém nomes alterados. E o mais incriminador, um arquivo minucioso sobre algo denominado protocolo. O protocolo delineava um manual passo a passo para assassinar um cônjuge e simular uma morte natural. Inicie com doses mínimas de antifreeze misturadas em alimentos ou remédios. Aumente gradualmente a quantidade ao longo de vários meses. A vítima pareceria acometida por insuficiência renal, uma doença trágica e frequente. Quando a suspeita de envenenamento surgisse, seria irremediável salvá-la. O arquivo incluía uma linha do tempo.
Eu fora designado para morrer há 6 meses, justamente quando comecei a tomar medicamento para pressão arterial. Sabrina me envenenava aos poucos, e eu a agradecia por zelar tão bem pela minha saúde. Mas havia além disso. Sabrina não pretendia apenas me eliminar. Planejava também a morte de Alex. Um documento à parte descrevia como uma viúva enlutada poderia perder tragicamente seu único filho em um acidente logo após a partida do marido por enfermidade. O pagamento do seguro seria vultoso, suficiente para que Sabrina e Logan sumissem e iniciassem uma existência nova em local sem tratados de extradição. Recostei-me na cadeira, fitando as provas na tela. Minha esposa e meu melhor amigo tramavam assassinar-me e a meu filho por ganância. A atitude sensata seria contatar a polícia de imediato. Levar essas evidências ao FBI. Fazer prender Sabrina e Logan. Proteger Alex. No entanto, eu não me sentia especialmente racional, sentia fúria. Essas duas pessoas me traíram da forma mais vil. Olharam-me nos olhos, dividiram refeições comigo, fingiram afeto enquanto conspiravam minha morte. Achavam-me fraco, tolo, manipulável. Estavam prestes a descobrir o equívoco. Dediquei as seguintes 4 horas a instalar armadilhas digitais por toda a casa. Todo aparelho ligado à rede. A Smart TV, as câmeras de segurança, até a geladeira integraram-se a um esquema de monitoramento que capturaria cada ação de Sabrina. Coloquei registradores de teclas em seu laptop e telefone, concedendo-me visão de toda mensagem enviada, site visitado, ligação efetuada. Mais crucial, comecei a forjar provas minhas. Criei contas de e-mail falsas e enviei alertas anônimos a Logan, advertindo que Sabrina era perigosa, que já matara antes e mataria novamente. Modifiquei registros bancários para sugerir que Sabrina desviara fundos de nossas contas conjuntas. Criei perfis falsos em redes sociais, publicando sobre atividades suspeitas no Riverside Motel. Se queriam brincar de jogos, eu lhes mostraria o que era um verdadeiro mestre. Ao amanhecer, acumulava material para arruinar suas vidas e um esquema para que soubessem exatamente quem era o culpado. Sabrina desceu às 7h30, radiante e atraente. Preparou café e indagou sobre meu dia, interpretando a esposa dedicada com maestria digna de um Oscar. Você parece exausto, observou, tocando minha testa com preocupação fingida. Está bem? Só não consegui dormir, respondi, aceitando o café que ela me estendia. Já o testara com uma tira química, estava limpo por hora. Sonhos ruins? Ela aqueceu com empatia e prosseguiu sua rotina matinal, verificando o telefone, passando maquiagem, vestindo-se para mais um dia de simulação humana. Esperei até que partisse para a aula de yoga antes de ativar a etapa subsequente de meu plano. O Riverside Motel era tão sórdido quanto eu previra. Tinta descascada, letreiro de neon quebrado e estacionamento que evocava uma cena de crime iminente. Estacionei do outro lado da rua e vigiei. Às 11h15, o BMW de Logan ingressou no pátio. 5 minutos depois, o Mercedes de Sabrina o seguiu. Encontrarão-se à porta do quarto 237, abraçando-se como protagonistas de um romance açucarado. Teria sido comovente se não tramassem meu homicídio. Aguardei até entrarem para avançar. O balcão do motel era gerido por um idoso que parecia indiferente a tudo há anos. Mostrei-lhe minha licença de investigador particular, uma falsificação que criará naquela manhã, e expliquei que coletava provas para um caso de divórcio. Quarto 237, declarei, deslizando uma nota de $100 pelo balcão. Preciso saber há quanto tempo se reúnem aqui. O velho embolsou o dinheiro sem pestanejar. Toda terça e sexta por cerca de 6 meses. Sempre em espécie. Sempre saem por separado. Bem discretos. Outros pormenores. A mulher tem pavio curto. Ouvi-a gritando com o sujeito há poucas semanas. Algo sobre manter o plano, não ser descuidado. Ele deu de ombros. Achei que era só briga de casal. Agradeci e voltei ao carro, posicionando uma câmera de longo alcance para registrar o caso deles. Não precisava das imagens como prova. Já possuía evidências digitais bastantes para sepultá-los, mas desejava que soubessem terem sido observados, analisados, revelados. Saíram do quarto 1 hora após, Logan aparentando contentamento, Sabrina com ar intrigante. Mesmo de longe, vi-a checar o telefone, provavelmente lendo as mensagens anônimas que enviará a ele o dia todo. Naquela noite, eu esperava na sala quando Sabrina retornou. Parecia inquieta, absorta. Os alertas anônimos surtiam efeito. Como foi a yoga? Perguntei com inocência.
Bem, retrucou ela secamente, então se conteve e amenizou a voz. Desculpe, estou tensa com o trabalho. Algo que eu possa fazer? Ela me encarou por um instante prolongado, e eu me perguntei se cogitaria confessar a verdade. Em vez disso, sorriu, aquele sorriso vazio e perfeito. Não, bobagem. Drama de clientes. Jantamos os três à mesa, como uma família comum. Alex tagarelava sobre o dia na escola enquanto Sabrina e eu trocávamos banalidades. Ambos fingindo ignorar os pensamentos reais do outro. Após Alex se recolher, Sabrina tentou me seduzir. Era uma jogada calculada para me desestabilizar e manter a suspeita afastada. Vestia a negligê preta que eu lhe dera no aniversário de casamento, alegando ser desconfortável para usar. Serviu vinho e ligou música suave, recriando um clima romântico ausente há anos. Tenho refletido sobre nós, disse, passando os dedos por meu cabelo. Sobre como nos distanciamos ultimamente. Nos distanciamos. Você sabe que sim. Beijou meu pescoço, os lábios macios contra a pele. Mas ainda dá tempo de consertar. Deixei-a prosseguir, encarnando o marido leal, enquanto câmeras ocultas gravavam tudo. Ela era hábil nisso. A sedução, a manipulação, as mentiras envoltas em seda e perfume. Sem o que eu sabia, talvez acredessem-se. Mas então errou. Eu te amo, Logan, sussurrou em meu ouvido. As palavras pairaram entre nós como uma admissão. Sabrina congelou, ciente do deslize. Mas era tarde. A máscara escorregara, expondo a verdade por baixo. Como me chamou agora? Indaguei em voz baixa. Nada, não disse nada. Mas seu rosto empalidecera e as mãos tremiam. Você me chamou de Logan. Não, eu. Me chamou pelo nome de seu amante enquanto tentava me seduzir em nosso quarto. Levantei-me, removendo delicadamente suas mãos de meu peito. Há quanto tempo, Sabrina? Há quanto tempo se deita com meu melhor amigo? Ela poderia ter negado. Poderia ter tentado me confundir, fazer-me duvidar do ouvido. Em vez disso, fez o inesperado. Riu. Você acabou de descobrir, afirmou ela, com a voz agora gélida e distante. Eu me perguntava quanto tempo levaria para você se tocar. Logan achava que você era burro demais para perceber, mas eu te dava mais crédito do que isso. Pois é, tudo isso é real. O romance, as mentiras, cada detalhe que deve estar passando pela sua cabeça neste instante. Ela se ergueu e se aproximou da janela, contemplando a rua suburbana silenciosa lá fora. A única dúvida agora é, o que você pretende fazer em relação a isso? Eu poderia ter revelado as provas que coletei, as armadilhas digitais que preparei, as mensagens anônimas que deixavam Logan cada vez mais paranoico. Em vez disso, fingi ignorância. Não sei, respondi. Acho que preciso de um tempo para refletir. Ela se virou para mim, e por um breve instante, detectei algo próximo à compaixão em seu olhar. Tempo. Repetiu ela. Essa é exatamente a coisa que você não possui, Ethan. Antes que eu pudesse questionar o que ela quis dizer, ela já se dirigia à porta. Para onde você vai? Para a casa do Logan. Temos assuntos a tratar. Ela me abandonou no quarto, imerso nos destroços do nosso casamento e na convicção crescente de que a noite de amanhã, qualquer que fosse o esquema deles para essa noite, representaria a minha derradeira oportunidade de proteger Alex e a mim mesmo. Esperei até escutar o carro dela saindo da garagem antes de voltar ao meu escritório. As câmeras capturaram cada momento, inclusive a admissão dela, mas o que importava mais era o rastreador GPS que eu havia instalado no veículo dela, revelando com precisão o destino e a duração da estadia. Hora de confrontar Logan. A residência de Logan era um símbolo de tudo que eu um dia desejei. Paredes de vidro, mobiliário minimalista e uma profusão de dispositivos high-tech que faziam meu equipamento parecer brinquedo de criança. Ele adquiriu a propriedade após o primeiro grande contrato da nossa empresa, alegando necessidade de espaço para receber clientes. Agora, eu via que era o local ideal para arquitetar assassinatos. Não me dei ao trabalho de bater. Logan me dera uma chave anos atrás, quando ainda éramos amigos de verdade, quando eu acreditava conhecer o homem com quem dividia os negócios. Entrei pela porta lateral, avançando em silêncio pela cozinha escura em direção aos sons de conversa na sala de estar. Eu avisei para não ser descuidado, dizia Sabrina. Essas mensagens que você recebe não são aleatórias. Alguém está a par? Deve ser só spam, rebateu Logan.
Mas eu percebi a hesitação em sua entonação. Algum troll da internet querendo bagunçar. Trolls da internet não sabem sobre o anticongelante, Logan. Não conhecem o protocolo. Eu me aproximei sorrateiramente, oculto nas sombras. Pela porta entreaberta, avistei os dois no sofá de couro caro de Logan, com Sabrina andando de um lado para o outro enquanto ele segurava um copo de uísque. Talvez a gente deva abortar, propôs Logan. Procurar outra abordagem. Sabrina interrompeu o vai-vem e o fitou fixamente. Outra abordagem. Planejamos isso há 8 meses. Eu venho envenenando meu marido aos poucos faz 6 meses. Não há outra opção. Mas se houver suspeitas, aceleramos o processo. A voz dela era gélida como gelo. Amanhã à noite, conforme o cronograma. Primeiro o garoto, depois Ethan. Encenar como um duplo suicídio. Pai enlutado mata o filho e a si mesmo. Logan depositou o uísque com mãos trêmulas. Meu Deus, Sabrina, quando você propôs isso pela primeira vez, disse que seria limpo. Causas naturais. Os planos mudam. O essencial é que os dois morram e nós fiquemos ricos. Eu absorvi o suficiente. Entrei na sala batendo palmas devagar. Parabéns, declarei. Sério. Que performance magnífica. A esposa atenciosa, o amigo fiel, o plano de assassinato impecável. Vocês deviam publicar um livro. Os dois se viraram para mim abruptamente, Logan se levantando de um salto e derrubando a bebida. Sabrina apenas sorriu, como se me esperasse. Olá, Ethan. Demorou, hein? Desculpe pela espera. Eu estava ocupado registrando sua confissão. Ergui o celular, exibindo o aplicativo de gravação ativo desde minha entrada na casa. Cada frase, áudio nítido e claro, deve render uma audiência fascinante no julgamento de vocês. O rosto de Logan empalideceu. Ethan, eu explico. Explicar o quê? Como você transava com minha esposa enquanto a ajudava a tramar minha morte? Como ficava sentado à minha frente em reuniões de negócios, ciente de que me mataria? Por favor, Logan, adoraria escutar essa justificativa. Não era para ser assim, murmurou Logan, quase inaudível. O caso amoroso. Sim, mas o resto. Isso foi ideia dela. Sabrina soltou uma gargalhada cortante, como vidro estilhaçando. Não seja ridículo, Logan. Foi você quem sugeriu o anticongelante. Você quem insistiu em eliminar o garoto também. Você mente. Mentiroso eu. Sabrina se voltou para mim, o sorriso se ampliando. Conte a ele, Ethan. Conte o que achou no computador dele. Eu a encarei, perplexo. Do que você está falando? Você ainda não examinou os arquivos de Logan. Isso é ótimo. Ela se dirigiu ao computador de mesa de Logan e o ligou. Mostre a ele a pasta chamada Insurance, Logan. Revele quem de fato inventou o protocolo. Logan tentou se aproximar do aparelho, mas eu fui mais veloz. O empurrei de volta ao sofá e assumi o controle do teclado. Bastaram menos de 30 segundos para localizar o que Sabrina mencionava. A pasta abrigava dezenas de documentos, todos ligados ao assassinato meu e de Alex. Porém, esses arquivos eram mais antigos que os no computador de Sabrina. Bem mais antigos. Alguns remontavam a quase 2 anos atrás. Logan elaborou o protocolo, esclareceu Sabrina, saboreando cada sílaba. Ele investigou as técnicas, esboçou o calendário, até selecionou as apólices de seguro necessárias para valer a pena. Eu era meramente um instrumento de execução. Folheei os arquivos, a fúria crescendo a cada item. Logan não me traíra apenas. Planejara me eliminar desde antes do início do romance. Toda a trama fora a concepção dele. Seu desgraçado, eu disse, confrontando-o, 2 anos. Você arquiteta isso há 2 anos. O rosto de Logan se desfez. Eu nunca quis que chegasse tão longe. Começou como devaneio, só imaginando como seria a vida sem você por perto. Então Sabrina descobriu os arquivos e disse que poderíamos realizar. Então, você optou por assassinar a mim e meu filho por grana. Não se tratava de dinheiro. Logan se levantou, o temor dando lugar à raiva. Era por ela. Eu amo Sabrina desde a faculdade. Desde antes de você a conhecer. Você conquistou tudo o que eu almejava.
A mulher, a família, a existência ideal, e nem valorizava. Então, você resolveu usurpar. Eu resolvi reclamar o que me pertencia desde o princípio. A admissão pairou entre nós. Não era só sobre finanças ou adultério. Tratava-se de inveja, rancor e 20 anos de ódio velado. Bem, concluí por fim, isso foi esclarecedor, mas creio que chegou a hora de acionar a polícia. Peguei o celular, mas antes de discar, Sabrina interveio. Eu não faria isso no seu lugar. Por quê? Porque, enquanto você se divertia de detetive, nós jogávamos xadrez. Ela se aproximou da janela e observou a rua. Logan, explique a ele sobre as apólices de seguro. Logan passou as mãos pelo rosto. Contratamos apólices em você e Alex há 6 meses. Se a morte for por causas naturais, Sabrina recebe 2 milhões de dólares, mas se for homicídio, ela não ganha nada. Por isso, precisávamos simular uma morte natural. Mas agora que você tomou conhecimento do plano, Sabrina se virou para mim. Bem, agora precisamos inovar. Do que você fala? A polícia jamais acreditará na sua versão, disse Logan, enrijecendo. Um marido devastado pela traição da esposa invade a casa do melhor amigo e lança acusações delirantes sobre tramas assassinas. Quando acharem seu corpo amanhã cedo, parecerá um suicídio. A culpa pela descoberta do caso, a vergonha do colapso violento esta noite. Eu captei o que insinuavam. Vocês vão me eliminar aqui esta noite. E alegarão legítima defesa. Sabrina retificou. Você arrombou a casa de Logan, nos ameaçou, nos agrediu. Não tivemos alternativa senão nos defender. Logan já se movia para uma gaveta na escrivaninha. Não esperei para ver o que buscava. Agarre o objeto pesado mais próximo, um troféu de cristal da nossa primeira vitória empresarial, e o atirei na cabeça de Logan. O cristal acertou a têmpora dele, e ele desabou pesadamente, sangue jorrando da lesão. Sabrina gritou e saltou sobre mim, as unhas bem cuidadas mirando meus olhos. Segurei seus pulsos e a repelir, mas ela atacou de novo, desta vez pegando uma faca de cozinha do balcão. Ela brandiu descontroladamente, a lâmina errando minha garganta por centímetros. Você devia ter morrido em silêncio. Sibilou ela, cortando outra vez. Agora Alex vai presenciar o pai sangrando até morrer. A citação do nome do meu filho inflamou uma onda de fúria em mim. Imobilizei o pulso de Sabrina, forçando-a a soltar a faca, e a prensei contra a parede. Afaste-se do meu filho, avisei, meu rosto colado ao dela. Se ousar pensar em feri-lo, eu o quê? Ela sorriu, mesmo com minhas mãos em sua garganta. Me matar. Vá em frente, Ethan. Mostre que tipo de homem você é de verdade. Por um instante, hesitei. Seria simples apertar um pouco mais, eliminar essa ameaça a Alex para sempre. Mas isso me tornaria igual a eles, e eu não estava disposto a ultrapassar esse limite. Em vez disso, a soltei e recuei. Não, declarei, vou fazer algo pior. Vou arruinar vocês. Logan se mexia no chão, sangue grudando em seu cabelo. Sabrina massageava o pescoço, a maquiagem impecável borrada, os cabelos em desalinho. Os dois pareciam menores, menos ameaçadores. Você não pode provar nada, afirmou Sabrina. É a sua palavra contra a nossa. Ergui o celular mais uma vez. Na verdade, é a confissão gravada de vocês contra a confissão gravada de vocês, mais todas as evidências digitais que acumulei nas últimas 24 horas. Extratos bancários, mensagens de texto, filmagens de vigilância do motel, dados de rastreamento GPS indicando precisamente onde e quando vocês estiveram. Os rostos deles se esvaíram em palidez. Contudo, prossegui com determinação e não pretendo acionar a polícia neste momento. Ainda não. O quê? Vocês desejam se envolver em joguinhos. Pois bem, vamos nos divertir com isso. Tem até a noite de amanhã para me persuadir a não arruinar completamente suas existências. Surpreendam-me. Demonstrem o motivo pelo qual merecem compaixão da minha parte. Avancei em direção à saída, passando por cima da silhueta gemebunda de Logan. E Logan, seria prudente verificar seu e-mail corporativo amanhã. Enviei arquivos intrigantes aos nossos principais clientes. Assuntos relacionados a desvio de fundos e falsificação de documentos hão de gerar discussões fascinantes. Saí dali, deixando-os ensanguentados e devastados, e dirigi de volta para casa pelas vias serenas do nosso bairro residencial.
A noite seguinte, conforme mencionaram, representava o suposto fim para mim e Alex. Em vez disso, marcaria o início de seu tormento implacável. Dediquei o restante da noite a converter nossa residência em uma verdadeira Bastilha. O sistema doméstico inteligente que instalei ao longo dos anos ia além do mero conforto. Tratava-se de uma rede de vigilância abrangente, capaz de fiscalizar cada acesso, cada vidraça, cada deslocamento num raio de 50 pés ao redor da propriedade. Ativei câmeras que eu mesmo havia esquecido de ter posicionado, instalei detectores de movimento no quintal dos fundos e configurei o aparato para me notificar ao menor sinal de respiração próximo à casa. No entanto, a tecnologia formava apenas uma fração da estratégia. Preparei-me igualmente para um embate corpóreo. No porão, por trás do meu escritório, existia um cômodo oculto. Projetado inicialmente como abrigo contra tornados, agora funcionava como refúgio seguro. Abastecia-o com provisões alimentares, suprimentos hídricos e aparatos de comunicação. Caso a situação azedasse, Alex poderia se abrigar ali enquanto eu lidava com Sabrina e Logan. Ademais, elaborei armadilhas para meus potenciais algozes. As tábuas do alpendre da frente, que pretendia consertar há meses, foram ainda mais afrouxadas e equipadas com sensores de pressão. Qualquer um que pisasse nelas despencaria, arriscando fraturar o tornozelo no processo. A porta dos fundos contava com um dispositivo de segurança inédito, um choque de alta voltagem que infligiria uma dor intensa, porém não fatal, a quem tentasse invadir à força. A escada do porão fora preparada com um fio de tropeço, projetado para precipitar o intruso contra a parede de concreto na base. Não almejava eliminar ninguém, mas desejava que compreendessem ter enfrentado uma batalha real. Alex despertou ao raiar do dia, captando indubitavelmente a atmosfera carregada na casa. Preparei-lhe o desjejum e esforcei-me para simular rotina, mas ele era perspicaz demais para ilusões. Papai, você e a mamãe vão se separar de verdade. Deixei o café de lado e encarei meu filho, de 10 anos, com meus cabelos escuros e os olhos verdes herdados de Sabrina, esforçando-me para decifrar por que seu universo desmoronava. Provavelmente, respondi. Mas isso não altera em nada a nossa relação. Terei de decidir com quem morar. A indagação me atingiu como um soco no estômago. Se Sabrina não tramasse nosso assassinato, se tratasse de uma separação comum, a resposta envolveria nuances. Disputas por guarda, advogados, anos de contendas sobre horários de visitas. Mas essa não era uma separação ordinária. Você ficará comigo, afirmei. Sua mãe, bem, ela atravessa dificuldades no momento. Precisa de auxílio que está além das minhas possibilidades. Alex aqueceu com gravidade. É por isso que o tio Logan não aparece mais quando você está em casa. O que quer dizer? Ele costumava vir quando você trabalhava, mas agora só surge na sua ausência. E a mamãe fica esquisita quando falo dele. Das inocentes observações das crianças. Meu filho de 10 anos havia desvendado o caso antes de mim. O tio Logan e eu não somos mais amigos, expliquei. E ele está proibido de entrar nesta casa. Se o vir aqui sem mim por perto, ligue para mim na hora. Certo. Certo. Alex concluiu sua tigela de cereal e pegou a mochila. Papai, estamos em risco. A franqueza da pergunta me deixou atônito. Por que pensaria isso? Por que você age como se estivéssemos? A forma como verifica o celular sem parar, espreita pelas janelas, indaga sobre a mamãe e o tio Logan. Parece que teme algo. Ajoelhei-me para ficarmos na mesma altura. Não estou com medo, parceiro. Apenas tomo precauções. Às vezes, os adultos precisam resolver questões complexas, e a cautela é a escolha inteligente. Como quando você inspeciona debaixo da cama atrás de monstros, apesar de sabermos que não existem, algo nesse estilo. Levei Alex à escola pessoalmente, optando por um trajeto que permitisse vigiar possíveis perseguidores. As ruas exibiam tranquilidade, mas não conseguia dissipar a sensação de observação constante. A senhora Henderson, professora de Alex, me interceptou à porta da sala. Sr. Marx, posso trocar uma palavra com o senhor? Saímos para o corredor, e ela baixou o tom. Queria informá-lo de que ontem alguém telefonou para a escola, fazendo perguntas sobre Alex. Alegaram ser de sua seguradora, verificando dados de matrícula. Meu sangue gelou. Que tipo de perguntas? Seu horário, o momento da retirada, se ele vai a pé ou de ônibus. Não forneci nada, claro, mas achei que devia avisá-lo. Deram um nome. Uma mulher chamada Sarah Mitchell.
Disse representar a Credental Life Insurance. O nome não me soava familiar, mas apostava que se tratava de Sabrina ou alguém ligado a ela. Reuniam dados, arquitetando o assalto. Se mais alguém ligar indagando sobre Alex, não revele informação alguma, instruí. E se alguém aparecer se passando por parente ou conhecido, me contate de imediato. A senhora Henderson assentiu, com expressão grave. A Alex corre algum perigo. Torço que não, mas prefiro exagerar na paranoia a me arrepender depois. Parti da escola e rumou à delegacia, ponderando quanto revelar. O dilema residia no fato de que a maior parte das minhas provas fora obtida por vias ilícitas. Invasão ao computador de Sabrina, instalação de rastreadores, arrombamento na casa de Logan. Um advogado competente poderia invalidar tudo em juízo, mas talvez eu pudesse semear dúvidas, posicionando Sabrina e Logan como suspeitos caso algo nos atingisse, a mim e a Alex. O detetive Reilly era um homem exausto, na casa dos 50 anos, mais atento ao seu café do que à minha narrativa. Apresentei-lhe a versão expurgada. Suspeitava de um romance entre minha esposa e meu sócio nos negócios, e recebia mensagens intimidatórias que me inquietavam. Que tipo de mensagens intimidatórias? Indagou ali, sem erguer os olhos dos papéis. Textos anônimos alertando para vigiar as costas. Afirmando que acidentes ocorrem com quem se intromete demais. Trouxe o celular? Exibia as mensagens falsas que criei naquela manhã. Vagas o suficiente para credibilidade, mas precisas para delinear um padrão. Pode ser molecada, opinou ali. Pode ser propagação indesejada. Pode ser o amante da sua esposa tentando afugentá-lo. É exatamente isso que me preocupa. Deseja registrar uma ordem de restrição. Ainda não, mas queria documentar isso para o caso de algo ocorrer. Ali ergueu o olhar dos documentos pela primeira vez. Algo como o quê? Não sei, mas se minha esposa e seu parceiro tramam algo, quero um rastro escrito comprovando minha apreensão. Ele me observou demoradamente, depois anotou em seu dossiê. Vamos ficar atentos, disse. Mas sem ameaças explícitas, pouco podemos fazer. Saí da delegacia com frustração, embora sem espanto. A polícia só interviria após o golpe de Sabrina e Logan. Naquele ponto, poderia ser irremediável. Passei a tarde no escritório, esforçando-me por aparentar normalidade enquanto fiscalizava os sistemas de segurança à distância. Logan não compareceu ao trabalho, o que não surpreendia dada a forma como o deixará. Sua ausência, porém, me concedeu acesso ao seu computador e documentos. O que descobri ali ratificou meus temores mais sombrios. Logan desviava recursos da empresa havia mais de um ano, transferindo somas para contas em paraísos fiscais. Vendia dados de clientes a concorrentes, sabotando nossos empreendimentos enquanto planejava meu extermínio. O homem em quem confiara minha subsistência profissional minava sistematicamente tudo o que erguéramos em conjunto. Contudo, deparei-me com algo valioso, em um esquema minucioso para o assalto daquela noite. Pretendiam invadir a casa às 23 horas, presumindo que Alex e eu dormíssemos. Logan neutralizaria o alarme com códigos furtados do meu computador meses antes. Sabrina executaria os homicídios, simulando um arrombamento que saíra do controle. O esquema era meticuloso, sofisticado e inteiramente equivocado quanto aos meus recursos. Consagrei-o. Resto da tarde a orquestrar minha defesa. Às 15h30, busquei Alex na escola e o levei à casa da minha irmã, do outro lado da cidade. Expliquei que lidava com pendências laborais e precisava que ele ficasse lá por alguns dias. Ela evitou interrogações excessivas, o que agradeci. Seja bonzinho com a tia Sara, orientei ao deixá-lo. Ligo amanhã. Você não volta esta noite. Tenho assuntos a resolver antes. Coisas de adulto. Ele me abraçou com mais força que o habitual. Tome cuidado, papai. Vou, parceiro. Prometo. Retornei para casa ao pôr do sol. A residência aparentava serenidade e inocência na luz crepuscular. Vizinhos preparavam churrascos. Crianças brincavam nos jardins. Cães latiam para esquilos. Vida suburbana rotineira, alheia ao conflito iminente. Estacionei na garagem e ativei os mecanismos de proteção. Todas as câmeras gravavam. Todos os sensores estavam prontos. Todas as ciladas armadas. Se Sabrina e Logan ansiavam por um jogo de invasão domiciliar, eu lhes proporcionaria uma experiência inesquecível. Às 22h45, apaguei as luzes e ocupei meu posto no porão, monitorando as telas que captavam todos os ângulos da propriedade.
Às 23h03, eles surgiram. Logan se aproximou pelo quintal traseiro, deslizando pelas sombras com cautela. Vestia roupas escuras e portava o que parecia uma barra de ferro. O curativo na cabeça, resquício da noite anterior, era visível mesmo na visão infravermelha. Sabrina adentrou pela frente, ataviada como corredora para despistar olhares casuais. Ela carregava uma bolsa volumosa pendurada no ombro, sem dúvida repleta dos instrumentos que pretendia empregar para encenar nossas mortes. Achavam que estavam sendo astutos, sincronizando o assalto de dois flancos opostos. O que ignoravam era que eu os observava arquitetando isso por horas, graças aos rastreadores que instalei em seus veículos. Logan chegou à porta dos fundos antes e sacou um aparelhinho eletrônico compacto, provavelmente um bloqueador de sinal destinado a neutralizar meu aparato de vigilância. Ele o fixou no batente e aguardou o indicador luminoso verde que sinalizaria o colapso do sistema. Esperou por um bom tempo. O dispositivo fora calibrado para interferir em setups de segurança convencionais, não na criptografia militar que eu adotava. Enquanto Logan permanecia ali, parecendo um tolo, contando com a salvação tecnológica, eu disparei o circuito de choque de alta tensão. O berro que ele soltou deve ter ecoado por 3 quarteirões. Logan desabou com força, o corpo se debatendo enquanto 50.000 volts o atravessavam. O impacto fora projetado para imobilizar, sem intenção letal, mas o deixou contorcendo-se no alpendre traseiro como um peixe fora d'água. Sabrina captou o grito e correu contornando a residência. Avistou Logan caído e de imediato percebeu que o esquema deles havia fracassado. Ethan, gritou ela. Eu sei que você está aí dentro. Precisamos conversar. Ativei os alto-falantes externos que havia montado precisamente para cenários assim. Estamos conversando, rebateu minha voz, reverberando pelo quintal. Vocês estão invadindo minha propriedade com propósitos assassinos. Estou protegendo minha casa e minha família. Não precisava ser desse jeito. Você tem razão. Poderia ter solicitado o divórcio simplesmente. Poderia ter levado metade de tudo e partido. Em vez disso, optou por me envenenar e eliminar meu filho. Sabrina vasculhou os arredores com desespero, talvez tentando localizar as câmeras camufladas. Eu nunca quis ferir Alex. Mentira. Eu a ouvi tramando isso. Registrei você tramando isso. Ela ficou em silêncio por instantes, provavelmente urdindo uma tática alternativa. O que você quer, Ethan? Dinheiro. Eu te dou o que for preciso. O que eu desejo é que você padeça como me fez padecer. O que eu desejo é que todos descubram o tipo de aberração que você é de verdade. Disparei o sistema de irrigação, encharcando Sabrina e Logan com água gelada. Foi mesquinho, mas aliviou. Isso é loucura, berrou Sabrina. Você não pode nos deter aqui. Na verdade, posso. Isto é minha propriedade, e vocês são invasores. Já alertei a polícia. Devem chegar a qualquer momento. Era uma falsidade, mas surtiu o impacto pretendido. Sabrina começou a recuar em direção à rua, arrastando Logan semiconsciente consigo. Isso não acabou, esbravejou ela. Sim, acabou, respondi pelos alto-falantes. Verifiquem seus e-mails ao chegarem em casa. Os dois. Eles cambalearam para a escuridão noturna, encharcados e humilhados. Eu os segui pelas câmeras até sumirem de vista, depois me recostei na poltrona e sorri. A primeira etapa se concretizara. Agora vinha a verdadeira diversão. Concedi-lhes 30 minutos para retornarem e consultarem as mensagens antes de prosseguir. Os e-mails que enviei eram diretos, mas arrasadores para Logan. Capturas de tela de seu desvio de fundos remetidas a todos os clientes com quem já colaboramos, que explicação minuciosa de como ele surrupiava da firma e deles. Sua credibilidade no setor de segurança cibernética estava liquidada. Para Sabrina, duplicatas de todas as mensagens de seus casos extraconjugais despachadas à mãe, à irmã, ao clube do livro e a todos os contatos em redes sociais. Mas, acima de tudo, forwardei as provas de sua conspiração homicida ao escritório local do FBI em Portland, com cronologia detalhada de suas tentativas de me intoxicar. Ao amanhecer, ambos estariam devastados. Mas eu ainda não terminara. Parti de casa à meia-noite, rodando pelas vias desertas até o endereço de Logan. O carro dele estava na garagem, e luzes acesas na sala de estar, provavelmente ele se debatendo para recompor os destroços que eu provocara. Desta vez, evitei a entrada principal. Em vez disso, foquei em seu estimado BMW.
Açúcar no tanque era fábula. Não danificaria o motor de fato, mas um punhado de esferas metálicas no cárter geraria um ruído de moagem custoso. Cortar as mangueiras de freio seria arriscado demais, mas afrouxá-las o suficiente para vazamento gradual o deixaria varado em local incômodo. Deixei-lhe um mimo no para-brisa, em cópia impressa de todos os e-mails que ele mandara sobre me assassinar junto com Alex, mais uma anotação em minha letra. O FBI tem duplicatas de tudo. Aprecie a prisão. Depois, dirigi até o novo apartamento de Sabrina. Ela saíra de nossa casa 3 dias antes, alegando necessidade de espaço para refletir. Agora eu compreendia que ela se preparava para nossos homicídios, criando álibi ao residir à parte. O prédio era um complexo CD na zona errada da cidade. Não o tipo de local onde minha esposa costumava ser vista morta. Adequado às circunstâncias. Arrombei a fechadura de sua porta, habilidade que adquiri em uma conferência de segurança cibernética sobre testes de intrusão física, e entrei. O espaço era um caos. Roupas espalhadas, garrafas de vinho vazias no balcão, o desordem frenética de alguém cuja existência desmoronava. Instalei microfones no quarto e na sala, então invadi seu laptop e implantei programa de monitoramento que me daria controle sobre todas as suas ações digitais. Se ela urdia uma retaliação, eu queria antever. Mas, mais crucial, deparei com algo imprevisto. Oculto no armário, atrás de uma montanha de sapatos de grife, havia uma caixa metálica com papéis que alteravam tudo o que eu supunha sobre minha consorte. O nome verdadeiro de Sabrina era Sandra Mills. Ela era procurada por ligações com as mortes de 2 maridos anteriores, ambos falecidos em contextos suspeitos. O primeiro supostamente se suicidara após demissão. O segundo perecera em colisão automobilística quando o matrimônio azedava. Mas havia além. Os arquivos revelavam que Logan não era mero amante. Ele era cúmplice em uma fraude prolongada. Colaboravam há mais de 5 anos, mirando homens abastados, casando-se com eles e depois eliminando-os por apólices de seguro. Eu seria a terceira presa. Tudo, nosso encontro, o namoro, o casamento, foram uma armadilha desde o início. Sentei-me na cama dela, imerso em indícios da essência real de minha esposa, e tentei assimilar as descobertas. A mulher que eu amara, a mãe de meu filho, era ficção. Um papel que Sabrina forjara para me domar. Mas então localizei o papel que ofuscava o resto. Alex não era meu filho. O exame de DNA jazia no fundo da caixa, datado logo após o parto de Alex. Logan era o pai biológico. Planejavam essa cilada por mais de 10 anos, aguardando um instante propício para lucrar. Meu filho, o único aspecto positivo de meu casamento, o único motivo para eu ter aguentado Sabrina tanto tempo, nem era meu. Eu devia estar arrasado. Devia sentir traição, fúria, aniquilação. Em vez disso, senti algo distinto. Alívio. Se Alex não era meu filho de sangue, eu me poupava de disputas por guarda ou visitas. Quando Sabrina e Logan fossem encarcerados, eu poderia adotá-lo legalmente, oferecer-lhe um lar genuíno com quem o amava de verdade. O garoto fora tão vítima de sua trapaça quanto eu. Fotografei todos os documentos e os subi para meu servidor blindado, depois reposicionei tudo como antes. Sabrina jamais saberia de minha visita. Ao voltar para casa, aproximava-se das 3 da madrugada. Eu estava exaurido, mas o sono fugia. Adrenalina excessiva, revelações avassaladoras, tramas se formando na mente. Verifiquei o sistema de segurança e notei que Sabrina retornará à residência durante minha ausência. Tentará entrar pela janela do porão, quiçá para semear provas que respaldassem a narrativa de invasão domiciliar deles, mas a abertura era sinalizada, e ela ativara todas as câmeras do terreno. As imagens a mostravam rondando a casa como predadora, sondando acessos, caçando vulnerabilidades. Em certo momento, posicionou-se bem diante de uma câmera oculta e sorriu como se soubesse de minha observação. Você não pode se esconder para sempre, Ethan. Dissera a lente. Sabemos onde Alex estuda. Sabemos onde sua irmã mora. Sabemos onde você labuta. Era ameaça explícita contra minha família. Gravada em alta definição. Enviei o vídeo ao detetive O'Malley com bilhete, e isto é o que me preocupava. Oriente-me. Depois, liguei para minha irmã. Sarah, é Ethan. Preciso que leve Alex e fiquei na casa dos pais por uns dias. Que houve? Sabrina está em colapso. Fez ameaças e não quero Alex por perto até resolver. Sarah não pediu pormenores, o que agradeci.
Comprometeu-se a buscá-lo na escola e rumar direto à casa dos pais em New Hampshire. Com Alex protegido, eu me concentrava em finalizar isso. Passei o resto da noite me aprontando para o que antevia como o assalto derradeiro deles. Estavam desesperados agora. Esquemas meticulosos em ruínas. Reputações pulverizadas. Gente acuada erra. E eu contava com um erro colossal deles. Às 7 horas da manhã, meu telefone tocou. Número de Logan. Seu filho da bruxa, disparou ele sem rodeios. Você arruinou tudo. Não, Logan. Você arruinou tudo ao decidir me assassinar junto com meu filho. Eu só garanto que todos saibam quem você é de fato. Aquele moleque nem é seu. Eu sei. Achei o teste de DNA ontem à noite, ao invadir o apartamento de Sabrina. Silêncio do outro lado. Você invadiu do mesmo modo que planejava invadir minha casa. A diferença é que eu não fui lá para matar. Nunca teríamos tocado em Alex. Mentira. Tenho gravações de vocês tramando matá-lo. Mais silêncio. O que você quer, Ethan? O que vai custar para encerrar isso? Quero que você e Sabrina confessem. Quero que você revele à polícia todos os detalhes. O caso extraconjugal, o desvio de fundos, a conspiração assassina, o pacote completo. Faça isso e eu garanto que Alex seja acolhido por uma família decente, em vez de cair no sistema de adoção. Caso contrário, eu divulgo tudo para a imprensa. O romance, o golpe elaborado, os maridos anteriores que ela eliminou. Vocês dois vão ganhar notoriedade, mas do tipo indesejada. Logan permaneceu em silêncio por um bom tempo. Ela jamais admitirá nada, declarou por fim. Sabrina não se rende. Prefere arrasar com tudo a aceitar a perda. Nesse caso, é isso que faremos. Vamos incendiar tudo. Desliguei o telefone e aguardei. Eles apareceram à tarde, não em minha residência dessa vez. Já haviam assimilado essa lição. Invadiram meu escritório, agindo como se fossem donos do território. Sabrina vestida com um traje de grife e Logan em um terno caro, encenando pela última vez os papéis de esposa preocupada e sócio fiel. Ethan, disse Sabrina, com a voz carregada de uma solicitude fingida. Precisamos conversar. Minha assistente, Janete, exibiu uma expressão de perplexidade. Achei que a senhora Marques. Tudo bem, Janete. Mande-os entrar. Eles me seguiram até o escritório particular e eu fechei a porta após nós. A apresentação impressionante, comentei. Bastante persuasiva. Quase me convence de que vocês realmente desejam uma solução amigável. Desejamos sim, afirmou Logan. Isso ultrapassou todos os limites. Indivíduos estão sofrendo. Pessoas têm sofrido ao longo de 10 anos. Estou apenas equilibrando as contas. Sabrina se aproximou da minha escrivaninha e pegou uma foto emoldurada de Alex. É um garoto encantador, observou ela. Seria devastador se algo lhe ocorresse. Isso soa como uma intimidação. É um lembrete da realidade. Vocês se acham tão espertos com suas câmeras, seus computadores e suas provas digitais, mas nós sabemos o paradeiro dele. Sabemos precisamente onde ele se encontra. Um calafrio me invadiu. Se ousarem encostar nele, nem precisaremos intervir, Logan cortou. Pois você vai obedecer exatamente ao que ordenarmos, o qual é, Sabrina depositou a foto e sorriu. Você vai transferir cada centavo das suas contas para nós. Vai assinar a cessão da sua parte na empresa e vai sumir do mapa. E se eu recusar, então Alex some primeiro, de forma irrevogável. Eu os encarei, esses dois em quem um dia depositaram confiança, e compreendi que qualquer barganha era inútil. Eles não parariam, não abandonariam, não nos deixariam, a Alex e a mim, em tranquilidade, o que implicava que eu precisava detê-los por conta própria. Certo, respondi. Vocês venceram. Eles pareceram atonitos. Assim, sem mais. Indagou Logan. Sim, assim mesmo. Eu transfiro o dinheiro, assino os documentos, o que for preciso. Mas há uma exigência minha. Você não está em condições de impor exigências, rebateu Sabrina. Quero ver Alex antes. Quero me despedir. Eles se entreolharam, talvez avaliando se tratava de uma armadilha. Está bem, concedeu Sabrina por fim. Mas todos vamos juntos, e se você tentar algo, eu não.
Vocês deixaram claro. E estou derrotado. Foi a encenação da minha existência, e eles engoliram tudo sem hesitar. Saímos do escritório em conjunto, dirigindo-nos ao estacionamento como velhos companheiros. Propus que usássemos o meu veículo, alegando o desejo de dirigir uma última vez antes de perder tudo. Eles aceitaram, supondo que dominar o meio de locomoção lhes conferia superioridade. E estavam enganados. Meu carro possuía mais aparatos de vigilância que um veículo policial. Cada declaração deles, cada ameaça proferida, estava sendo gravada e enviada para o meu servidor protegido. Mais crucial ainda, eu havia configurado o GPS para nos levar precisamente ao destino que eu escolhera. Não à casa da minha irmã, onde Alex estava protegido, mas à delegacia. Para onde estamos indo? Perguntou Logan enquanto eu virava na rua principal. Eu disse que era para ver Alex. Isso não leva à casa da sua irmã. Não, não leva. Estacionei no pátio da delegacia e desliguei o motor. O que diabos você está fazendo? Exigiu Sabrina. Pondo um fim nisso. O detetive ali nos esperava na entrada, acompanhado de 2 policiais fardados. Eu havia telefonado com antecedência, encaminhado a ele todas as provas que reuni, inclusive as gravações da nossa conversa no escritório. Sabrina Mills e Logan Pierce, anunciou ali enquanto saíamos do carro. Vocês duas estão presas por conspiração para assassinato, fraude, desvio de fundos e cerca de uma dúzia de outras acusações. Eles tentaram fugir, obviamente. Logan avançou uns 10 pés antes de um dos oficiais derrubá-lo. Sabrina progrediu um pouco mais, mas seus saltos de grife não serviam para corrida em asfalto. Enquanto os algemavam, Sabrina se virou para mim com ódio puro nos olhos. Isso não acabou, rosnou ela. Eu saio. E quando isso acontecer? Não, você não sai, retruquei com serenidade. O FBI tem provas conectando você aos assassinatos dos seus maridos anteriores. Você encara a prisão perpétua, provavelmente sem possibilidade de liberdade condicional. O ânimo dela se esvaiu então. Ela se encostou no carro policial, finalmente assimilando que sua longa farsa havia terminado. Logan chorava, suplicando que eu o auxiliasse, prometendo depor contra Sabrina se eu lhe desse outra oportunidade. Tarde demais para isso, informei a ele. Deveria ter considerado as repercussões antes de planejar o assassinato de um menino de 10 anos. Eles foram colocados em veículos distintos e levados embora, me deixando de pé no pátio da delegacia, enfim livre. O julgamento se estendeu por 3 meses. Eu depositei por 2 dias, guiando o júri através de cada nuance do esquema de Sabrina e Logan para nos eliminar, a Alex e a mim. As evidências eram esmagadoras. Diálogos registrados, análises forenses digitais, registros financeiros revelando o desvio e a fraude em seguros. A defesa tentou me retratar como um esposo paranoico que forjara provas para incriminar a esposa infiel. Mas as evidências de DNA das vítimas anteriores de Sabrina tornaram essa narrativa insustentável. Logan cedeu primeiro, concordando em testemunhar contra Sabrina em troca de uma pena atenuada. Ele pegou 25 anos por conspiração e desvio de fundos. Com conduta exemplar, talvez saia aos 70 anos. Sabrina recebeu perpétua sem condicional por 3 acusações de homicídio em primeiro grau. Ela nunca demonstrou arrependimento, nunca confessou, nunca deixou de alegar que era a verdadeira prejudicada. Até enquanto a arrastavam em grilhões, ameaçava recorrer para expor minha vigilância ilegal e inverter os fatos uma vez mais. Mas havia terminado. Total e irrevogavelmente. A parte mais árdua foi esclarecer tudo a Alex. Eu o adotei legalmente assim que os direitos parentais de Sabrina foram cassados. Ele era meu filho em todos os sentidos relevantes, e a biologia não alteraria isso. Contudo, ele merecia saber a verdade sobre sua origem, sobre o que sua mãe tramava contra nós dois. Tivemos essa conversa no aniversário de 11 anos dele, sentados no cais atrás da nossa nova casa à beira do lago. Eu vendi a antiga moradia, repleta de lembranças ruins, e adquiri algo mais modesto, sereno, onde pudéssemos recomeçar. Então Logan é meu pai biológico, disse Alex após eu concluir a explicação. Sim, mas isso não altera nada entre nós. E a mãe ia nos matar por causa do dinheiro. Era o plano dela. Alex ficou calado por um bom tempo, arremessando pedras na água e observando as ondulações se expandirem. Fico contente que você tenha descoberto, declarou ele por fim. Eu também, parceiro. Papai, você vai se casar de novo? A indagação me pegou desprevenido. Não sei.
Talvez um dia. Isso te incomodaria. Só se ela tentar nos envenenar. Eu ri, surpreso com a capacidade dele de brincar sobre o assunto. As crianças demonstravam mais resistência do que os adultos supunham. Vou checar o histórico dela antes. E um teste de DNA. Com certeza um teste de DNA. Permanecemos ali em um silêncio acolhedor, contemplando o pôr do sol sobre o lago. Dois sobreviventes erguendo uma existência nova dos escombros da anterior. As seguradoras resistiram aos pagamentos por meses, alegando que os crimes de Sabrina invalidavam as apólices. Mas meu advogado superou os deles, e por fim, chegaram a um acordo. Com o seguro de vida, a venda da casa e a metade da empresa de Logan, Alex e eu estávamos financeiramente garantidos pelo resto dos dias. Empreguei parte do montante para fundar uma companhia nova, focada em perícia digital para casos de divórcio. Descobriu-se um mercado imenso para desvendar infidelidades conjugais e crimes financeiros. Quem diria? A verdadeira gratificação, porém, veio das conquistas menores. A reputação de Logan no setor de tecnologia foi arrasada. Ninguém o contrataria. Ninguém colaboraria com ele. Ninguém nem respondia às suas ligações. O homem que imaginava roubar minha vida acabou perdendo a dele. A família de Sabrina a renegou por completo. Sua mãe, que nunca me aprovara, enviou uma carta formal de desculpas e um cheque para custear a terapia de Alex. Sua irmã alterou o sobrenome e se mudou para outro estado, fugindo do escândalo. O Riverside Motel, local do caso deles, foi fechado pelo Departamento de Saúde após eu reportar anonimamente várias infrações que localizei durante a vigilância. O proprietário perdeu a licença e o empreendimento. Foi mesquinho, mas aliviou. A vingança suprema, todavia, consistiu em simplesmente prosperar. Alex floresceu na escola nova, conquistou amizades, integrou o time de futebol. Ele ainda tinha pesadelos ocasionalmente. Ainda questionava por que sua mãe quis nos ferir, mas se recuperava. Eu retomei os encontros amorosos com cautela, verificações completas de antecedentes e uma boa medida de desconfiança. Mas me abria a chance de um amor genuíno, com alguém que não pretendesse me assassinar por ganância. No segundo aniversário da condenação de Sabrina, recebi uma carta dela da prisão. Ela ainda tentava me manipular, insistindo que me amara, que tudo fora ideia de Logan, que nunca quisera machucar Alex. Li uma vez, depois a joguei no triturador de papel. Algumas pessoas jamais aprendiam, mas eu aprenderá. Aprenderá que a confiança era valiosa e delicada. Aprenderá que os mais próximos podiam ser os maiores riscos. Aprenderá que, por vezes, a única defesa para a família era contra-atacar com todos os recursos. Acima de tudo, aprenderá que a retaliação não se resumia a ferir os outros. O objetivo era garantir que eles jamais pudessem ferir mais ninguém. Eu e Alex estávamos jantando quando a notícia surgiu: Sabrina fora assassinada na cadeia. Uma detenta, ao que parece, alguém que não tolerava assassinas de crianças. Os vigilantes juraram não ter avistado nada, não ter escutado nada, não ter conseguido impedir o que ocorreu. Será que é inadequado eu não sentir tristeza? Indagou Alex. Refleti por um instante. Não, filho. Não é inadequado. Ela optou por seus caminhos, e caminhos trazem retaliações. Você acha que Logan está a par? Certamente. Rumores carcerários se espalham velozes. Ótimo. Tomara que ele trema de medo. Observei meu menino, já alto para a idade atual. Inteligente, robusto, intacto apesar de todos os tormentos que enfrentará. Sabe qual é o aspecto mais positivo? Perguntei. Qual? Respondemos à altura. Estamos vivos. Estamos unidos. Estamos contentes. Essa é a vingança suprema. Alex sorriu, e pela primeira vez em longo tempo, o brilho tocou seus olhos. Terminamos a refeição e arrumamos tudo em conjunto, depois nos ajeitamos para ver um filme. Apenas um pai e seu garoto, saboreando uma noite serena em casa, seguros na convicção de que aqueles que tentaram nos aniquilar haviam sumido para sempre. Lá fora, o lago se estendia plácido, espelhando as estrelas como joias dispersas. Aqui dentro, a residência transbordava calor e tranquilidade, ecoando com a risada de Alex diante de algo engraçado na tela. Perderá uma esposa e um confidente próximo, mas conquistará algo inestimável. A convicção de que o laço familiar forjado com Alex era autêntico, sincero e indestrutível. Por vezes, o sangue derramado não é o seu.
Por vezes, são apenas as marcas que você por fim limpa. E por vezes, se a sorte sorrir amplamente, você reinicia com uma página em branco e aqueles que contam de verdade. Ao deitá-lo naquela noite, ele ergueu o rosto para mim com aqueles olhos verdes que outrora evocavam Sabrina, mas agora exibiam apenas sua essência própria. Pai, eu te amo. Eu também te amo, filho. Durma bem. Apaguei a luz dele e desci até meu escritório, onde guardava na gaveta trancada do armário todos os indícios do processo, imagens, papéis, áudios, arquivos eletrônicos, tudo o que levará Sabrina e Logan à punição. Abri o móvel e contemplei o acervo uma derradeira vez, em seguida fechei e tranquei tudo. O pretérito ficava no pretérito. O porvir era o essencial dali em diante. Saí para a varanda e contemplei o céu estrelado, inalando o ar puro do lago e captando o suave murmúrio das ondas batendo na margem. Em algum lugar, Logan jazia em sua cela prisional, quiçá se questionando se seria o próximo, se a morte de Sabrina fora mero acaso ou se outrem julgara que a equidade merecia um empurrão. Desejava que ele passasse o resto dos dias em dúvida. Mas, sobretudo, ansiava que ele passasse o resto dos dias revivendo o que perderá ao trair os que nele confiavam. As sirenes se calaram. A chuva varrera o sangue. Guardei perto do coração o sorriso de meu filho. E pela primeira vez em anos, ninguém mais nos perseguia. Estávamos livres. We watch. It looks like your message got cut off, feel free to elaborate, and I'll do my best to help.